Olá, boa tarde. Eu sou o Luiz Fernando, do Departamento Técnico da ESK Automação de Engenharias. Hoje nós vamos dar início à nossa série de melhores práticas, a nossa série de webinars dos produtos que nós da ESK trabalhamos. Então aguardem aí para os próximos meses mais séries como essa de melhores práticas, que é basicamente pegar o que as empresas fazem de melhor hoje e trazer para vocês como uma informação e também um conhecimento para vocês no dia a dia. Hoje nós vamos dar início falando do SolidWorks Composer e como nós podemos criar os manuais e as instruções de montagem. Então eu queria começar, antes de nós começarmos a nossa apresentação, dando uma tarefa para vocês, que é basicamente montar esse relógio. Então imaginem, vocês têm uma série de peças que vocês desconhecem, as pilhas, os pinos, os relógios, e a tarefa é monte o relógio. Então vamos pensar o seguinte, trazendo para a nossa realidade, hoje se eu tivesse que executar essa tarefa dentro de uma indústria, dentro da minha empresa, eu teria que ter algumas informações sobre esse relógio, que é basicamente o trabalho com os desenhos 2D. Eu precisaria saber o dimensionamento de cada peça, a rugosidade de cada uma, em que parte o pino A encaixa no furo B, por exemplo. Nós precisaríamos também ter uma documentação dessas peças e da montagem final, a lista de materiais, todas as informações pertinentes à documentação de projeto, nós precisaríamos ter para montar executar essa nossa tarefa, que era montar o relógio. Obviamente também, lembrando dessas duas características aí que a empresa precisa suportar, nós precisaríamos também ter um conhecimento da utilização das ferramentas, como por exemplo uma chave de pouco, uma chave que faz a montagem e desmontagem de cada equipamento. E também para nós executarmos essa tarefa corretamente, que ela funcione perfeitamente em campo, nós precisaríamos também ter saber como é o funcionamento desse relógio. Então, para nós podermos executar essa tarefa de forma correta. Então, imaginem no cenário atual hoje, muitas vezes essas informações elas chegam atrasadas para o setor de montagem de uma empresa. Ou muitas vezes elas estão, além de chegarem atrasadas, elas não estão na versão correta. O desenho na engenharia mudou, porém a documentação não mudou. E nós encontramos vários problemas hoje, vocês que estão me assistindo podem se identificar um pouco melhor com esses problemas, que é muitas vezes falhas de montagem em campo ou o projeto sendo atrasado por causa dessas informações que chegam de forma tardia. Então eu quero apresentar para vocês hoje o SolidWorks Composer. Essa ferramenta basicamente ela vai criar os passo a passo, as publicações técnicas do modelo, a lista de peças e guias, alguns procedimentos operacionais e, como vocês vão observar comigo, isso vai ser de forma interativa e com experiências online. Então, além de ser muito fácil de criar essa documentação e essas publicações técnicas, essa documentação técnica, vai ser muito fácil de compartilhar essa informação dentro da empresa, com experiências online e com conteúdo interativo. Nós vamos ver hoje, nessa apresentação de SolidWorks Composer, as melhores práticas e nós vamos dar início aqui falando da visão geral do Composer. Quais as suas capacidades e o que nós podemos trabalhar dentro dele, o que nós podemos fazer dentro do SolidWorks Composer. Como segunda opção aqui, nós vamos para a parte de criação, que é basicamente criar uma informação com passo a passo, vistas interativas, uma documentação técnica, vocês vão ver como o SolidWorks Composer funciona. Como eu citei antes e como nós vamos trabalhar hoje, com a parte de comunicação. Então, hoje nós sabemos que é muito importante uma comunicação entre o departamento de engenharia e o departamento da criação de projetos. E por último, e não menos importante, com relação à publicação, como que nós vamos compartilhar esse conteúdo, como que nós vamos colaborar com esse conteúdo dentro da empresa. Então, daremos início à nossa apresentação falando sobre a visão geral do Composer. Então, como eu comentei com vocês antes, o SolidWorks Composer é um software da família de produtos SolidWorks. Ele é um produto desenvolvido para documentação técnica, somente para documentação técnica.
Então, por exemplo, eu consigo criar as publicações técnicas em PDF, as vistas explodidas do meu modelo com muito mais facilidade, instruções de montagem, tudo isso utilizando uma ferramenta simples e de fácil manipulação. O que é importante é que, se nós formos trazer hoje para a nossa realidade, o SolidWorks é um software para projeto. Então, nós conseguimos desenvolver algumas vistas explodidas, porém, ainda a gente tem que considerar o peso da montagem, o peso das features, né? E com o SolidWorks Composer a gente trabalha diferente, a gente ganha muito trabalhando com performance. Então, eu quero mostrar para vocês, a gente vai iniciar aqui com um desenvolvimento de um manual em PDF. Esse manual ele foi todo desenvolvido com o SolidWorks Composer. Se vocês observarem comigo, nós temos todo o diagrama da máquina, o funcionamento dela, por exemplo, as operações da geometria e de cada modelo. A lista de materiais também é muito importante. Então, toda essa documentação foi criada dentro da ferramenta do SolidWorks Composer. Observando aqui mais algumas características do SolidWorks Composer, nós podemos entrar num visualizador que vai rodar dentro do Internet Explorer. Notem que interessante, nós estamos com uma ferramenta 3D aqui na nossa área gráfica e nós podemos, por exemplo, mostrar as peças. E aqui nós temos um visualizador. Esse visualizador ele vai rodar dentro de uma interface de Internet Explorer, onde nós não precisamos fazer o investimento em hardware. Nós podemos ter a visualização em 3D, trabalhar com alguns detalhes do nosso modelo. Notem que é muito simples e muito fácil de coletar informações da nossa geometria e, obviamente, também de forma interativa fazer a visualização, como por exemplo, a lista de peças dinâmica, né? Aqui, se nós observarmos, eu posso observar algumas peças de reposição do modelo, como essa nossa geometria, nós temos algumas características aqui importantes, nós podemos ir aprimorando o nosso desenvolvimento da geometria. Observem que eu estou passando na lista de materiais e o SolidWorks Composer indica para mim, através de um visualizador, qual a peça que nós estamos selecionando. Eu posso apenas isolar um componente da nossa geometria para ter uma melhor visualização dele. E observem comigo, nós temos todos os detalhes e selecionamos a última peça aqui do modelo para ter uma visualização mais interativa da nossa geometria. Então, notem que com apenas um browser, um visualizador do Internet Explorer, eu consigo visualizar um conjunto de máquina inteiro utilizando essas ferramentas de publicação do SolidWorks Composer. Observem também que eu posso mostrar o posicionamento de cada peça da nossa geometria através de um posicionamento da árvore. Notem que isso tudo é dinâmico e muito rápido de se trabalhar. Os estabilizadores do meu conjunto de máquina, por exemplo. E uma informação aqui muito importante que é o volante da nossa geometria, que também funciona dentro do SolidWorks Composer como um visualizador interativo. Trabalhando com mais algumas ferramentas do SolidWorks Composer que vocês eu acho muito interessante, é como, por exemplo, a performance de trabalho dentro da interface do Composer. Observem que é uma interface simples de trabalho e que a gente consegue ganhar muita produtividade utilizando essas ferramentas. Eu gostaria então agora de abrir um arquivo de montagem para nós entendermos como que funciona essa interface do SolidWorks Composer. Observem comigo, é muito simples, nós podemos abrir um arquivo. O SolidWorks Composer então pode abrir arquivos de outros softwares CAD, arquivos como DWG, arquivos como SolidWorks, e nesse caso nós vamos abrir um arquivo de montagem do SolidWorks. Então notem que simples, nós clicamos em abrir e agora já temos a geometria aqui na nossa tela. Se nós formos observar com relação à performance, né, nós estamos trabalhando somente com o modelo em casca. Então imaginem o peso das features, o peso de montagem em si, nós não vamos precisar utilizar ele aqui dentro do SolidWorks Composer. E se nós formos observar dentro da nossa ferramenta do Windows Explorer, observem comigo esse arquivo de montagem, que nós acabamos de abrir dentro do SolidWorks Composer, nós vamos ter aqui um arquivo de 813K. Comparado com a montagem real no SolidWorks que pesa 40 MB, é um ganho bem expressivo de performance e de tamanho de arquivos, o que vai dar bastante produtividade e facilidade no trabalho no dia a dia. Então, como nós podemos observar, na visão geral do Composer, eu tenho uma interface muito amigável, tanto com relação à criação, à importação de arquivos e também com a manipulação desses arquivos após criada essa documentação. E com isso, nós conseguimos ter uma total comunicação com outros departamentos da fábrica, que é basicamente o trabalho com
ferramentas do browser, do Windows, do Internet Explorer, que vão dar muita agilidade na parte de manipulação, com criação de PDFs ou de conteúdos interativos, que nós já vamos ver como é que funciona. Então, passando agora para a próxima etapa da nossa apresentação, nós vamos ver a criação. Nós vamos ver o quão é fácil e quão é simples criar uma documentação técnica dentro do SolidWorks Composer. Como eu comentei com vocês anteriormente, nós ganhamos muito em performance em função do trabalho ser totalmente uma ferramenta destinada à documentação técnica, e essa documentação e essa criação é muito intuitiva. Vamos trocar para a interface do SolidWorks Composer e ver como isso funciona e como é que nós podemos criar nossa documentação de forma rápida e simples. Então aqui voltamos para a nossa interface e observem comigo que nós importamos essa vista de dentro do modelo de engenharia, de dentro de um arquivo de SolidWorks. Nesse caso nós vamos iniciar o trabalho criando uma nova vista, onde nós vamos nomear ela como vista inicial do nosso modelo. Nesse caso, observem comigo, nós estamos criando essa nossa geometria. Observem que nós podemos melhorar a renderização desse nosso modelo utilizando, por exemplo, um piso, um espelhamento da geometria, uma sombra, trabalhar com imagens em HD aqui ou em um formato em HD. Ou nesse caso, por exemplo, como nós estamos criando uma vista de documentação técnica, eu vou nomear ela como lista de peça. E nós podemos utilizar aqui alguns tipos de renderização dentro do SolidWorks Composer. Observem comigo. Eu posso trabalhar com um modelo com preenchimento em linhas, um modelo com preenchimento em tons de cinza, preenchimento em tons de cinza com algumas cores, ou o que é muito interessante e que é muito utilizado é, por exemplo, uma documentação técnica em forma de arestas. Então, tudo isso a gente consegue fazer dentro do SolidWorks Composer, utilizando aqui alguns cliques. E notem que o modelo fica muito bem apresentado aqui nessa interface do SolidWorks. Então, nós criamos uma nova vista, atualizamos ela, e agora nós podemos iniciar os nossos trabalhos de explosão aqui. Notem que simples que nós utilizamos todas as informações que a engenharia projetou aqui dentro para fazer essas explosões. Então, selecionamos a nossa geometria, por exemplo, selecionamos aqui o pino expansor, o cilindro do modelo. Então, com alguns cliques, nós já vamos criando e dando vida a nossa vista explodida aqui dentro do SolidWorks Composer. Então fica muito rápido e muito simples essa criação. Nós podemos também, eu estou trabalhando com uma lista de peças, né? Podemos criar uma lista de peças interativa para localização de cada documento aqui do nosso modelo. Então, por exemplo, nós vamos fazer a lista de peças. Eu quero me basear no nível de montagem, que é o nível 1, por exemplo, que é só os subconjuntos. Então vamos gerar as IDs na nossa árvore de comandos. Observem que é muito simples, eu posso fazer a edição rapidamente do modelo e a troca de informações. E aqui nós podemos também setar as informações importantes que vão ser mostradas dentro dessa nossa lista de materiais. Observem comigo. Nós aplicamos aqui e agora temos todas as informações. Essa lista, como eu comentei com vocês, ela é uma lista dinâmica, onde nós podemos alinhar ela aqui no nosso modelo, aumentar o tamanho, por exemplo, vamos colocar aqui um valor de 30 milímetros, para que fique um pouco maior em função dessa nossa escala do papel. E observem comigo que a cada item que nós passamos, é uma lista dinâmica, ele mostra para nós de forma interativa e de forma dinâmica essas informações dentro do SolidWorks Composer. Então nós estamos trabalhando dentro de uma vista, eu vou salvar ela como uma vista em Update, e aqui nós já temos a criação dessa nossa vista explodida. Então, como nós podemos observar na criação dentro do SolidWorks Composer, eu tenho muita facilidade na criação e na edição. Então, é muito simples, a gente não precisa se preocupar conforme essa peça foi criada, pois nós temos uma interface de trabalho independente do ambiente de engenharia, independente da ferramenta de projeto. E, obviamente, também nós ganhamos muito na performance. Eu consigo explodir vários subconjuntos e várias montagens indiferente do peso que nós temos na montagem do SolidWorks. Então, nós conseguimos ganhar bastante produtividade com a criação de documentação técnica dentro do SolidWorks Composer. Passando então para a próxima etapa da nossa apresentação, nós vamos entrar na etapa de comunicação. Nós vamos ver como é interessante, como é fácil a comunicação entre a engenharia, que é o departamento onde são criados os projetos e os desenhos, e com o departamento de documentação. Analisando o cenário atual de várias empresas, nós observamos que os processos eles são feitos em paralelos, ou seja, nós temos o desenvolvimento do projeto
e depois a documentação desse mesmo projeto. Com o SolidWorks Composer, nós podemos fazer com que essas etapas elas sejam em paralelo. Ou seja, no momento em que a engenharia projeta, a documentação pode estar sendo criada. Se for feita alguma alteração no projeto, essa alteração vai ser feita diretamente na documentação. Justamente porque são ferramentas totalmente integradas e que conversam muito bem entre si com essas ferramentas do SolidWorks e do SolidWorks Composer. Então, o que eu quero mostrar para vocês agora, nós vamos trocar para a interface do SolidWorks e abrir o modelo que nós estamos trabalhando dentro da nossa documentação. Então, como vocês podem observar comigo, notem que o tempo de carregamento aqui da montagem me indica que eu tenho um conjunto com bastante peças, bastante subconjuntos, bastante submontagens, né? E notem que nós vamos inserir aqui um documento, duas peças, dois subconjuntos dentro do nosso modelo, e vamos salvar essa informação. Então, lembrando, isso tudo é o que o departamento de engenharia faz com essa nossa ferramenta do SolidWorks, ferramenta de projetos. Nós vamos fechar aqui, eu já não vou precisar mais utilizar o SolidWorks. E voltamos agora para dentro da interface do SolidWorks Composer. Notem que simples, aqui nós temos as duas vistas criadas, a vista inicial, que era a primeira, e a vista de lista de peças, que eu acabei de mostrar para vocês. E nós vamos simplesmente clicar no botão de Update e atualizar a nossa montagem conforme as informações que a engenharia trocou. Notem que eu tenho o tempo das informações chegarem até a engenharia de troca, de alteração de projeto, e eu apenas com alguns cliques eu atualizo essa informação dentro do SolidWorks Composer. E aqui nós temos o nosso modelo atualizado conforme a engenharia fez a troca no projeto. Notem que não só eu atualizo a vista inicial, como essa vista de lista de peças também é atualizada, o que facilita o nosso trabalho e melhora no dia a dia a comunicação entre diferentes departamentos e diferentes etapas da nossa engenharia. Notem também que aqui nós podemos utilizar aquela mesma árvore que nós tínhamos utilizado antes de montagem aqui e começar a fazer as explosões do componente. Então, por exemplo, eu vou somente mostrar esse nosso componente que acabamos de inserir e vamos criar algumas explosões para a nossa geometria. Nesse caso, então, nós selecionamos o parafuso e fazemos a explosão do modelo, selecionando aqui ele um pouco mais para cima, nessa direção também um pouco mais para cá. Notem que é muito simples, porque nós podemos selecionar um subconjunto, por exemplo, e fazer a troca de informações aqui muito rapidamente. Se no momento em que eu estou fazendo alguma explosão eu esqueço algum componente, como por exemplo essas duas arruelas aqui no modelo, eu consigo utilizar, por exemplo, a ferramenta de seleção de instâncias que seleciona os modelos iguais e, obviamente, a gente pode copiar esse movimento da nossa geometria para dentro da nossa nova explosão. Eu posso utilizar também mais algumas informações de explosão que vão agilizar bastante o meu trabalho, como, por exemplo, a utilização de explosões lineares no modelo. Notem que fica muito fácil e simples de explodir a nossa geometria, nós simplesmente selecionamos o modelo e fazemos uma explosão. E aqui com a outra face do modelo, nós podemos selecionar e temos a explosão da nossa geometria. Notem que também nós podemos selecionar manualmente esse tipo de explosão utilizando aquela explosão clássica que nós temos aqui e com muita facilidade eu crio uma vista explodida dentro do SolidWorks Composer. Eu posso utilizar também o método de árvore de comandos para fazer uma explosão mais rápida e mais interativa. Por exemplo, utilizando esse método de explosão linear aqui que nós acabamos de ver, eu simplesmente seleciono o subconjunto e vou fazendo com que essas explosões aconteçam automaticamente dentro do SolidWorks Composer. Notem que também nós podemos melhorar essa qualidade utilizando aqui outro tipo de explosão, o que facilita aqui no nosso trabalho. Bom, aqui nós temos a nossa vista explodida, nós podemos melhorar a qualidade disso criando algumas linhas de centro, por exemplo, de forma automática ou de forma manual. Notem que é muito simples, nós simplesmente selecionamos o modelo e selecionamos o ponto até onde queremos ir. Notem que essa linha já é mostrada aqui para nós e também podemos selecionar aqui novamente, esses modelos e criar essa linha. Notem que o SolidWorks Composer permite que a qualquer momento você altere qualquer informação dessa geometria, como por exemplo o tipo da linha, eu quero que seja uma linha traço ponto, na cor preta, por exemplo, com uma espessura e uma opacidade um pouquinho maior ou menor, nós podemos setar esses parâmetros aqui, e aí nós temos a nossa vista explodida criada aqui com muita facilidade. Podemos utilizar também, então, a criação de vistas, onde nós vamos colocar aqui o nome do nosso modelo, que é o kit junta, que é o que acabamos de explodir. E para ele, como eu comentei com vocês, nós vamos selecionar essa nossa geometria
e criar aqui as IDs da árvore da árvore de materiais, da lista de materiais, que são informações importantes aqui para o nosso projeto. Lembrando que eu posso me basear nos níveis de montagem aqui em função do que nós estamos trabalhando, e notem que ele mostra para nós todas as informações aqui necessárias para a criação desse modelo. Podemos também inserir para uma melhor identificação balões de forma automatizada, e notem que esses balões são inseridos aqui conforme a nossa necessidade. Nesse caso, por exemplo, eu vou deletar os balões e vou colocar aqui um balão por modelo na nossa árvore de comandos. Notem que para melhorar a qualidade desses balões, a gente pode setar um layout para eles que fica bem intuitivo e bem simples de ser visualizado, em forma retangular, em forma circular, de forma perimétrica no nosso modelo, o que melhora muito a qualidade do nosso detalhamento da lista de peças e da nossa criação de vistas explodidas. Então, nesse caso aqui, por exemplo, podemos melhorar a forma com que esses balões são representados, como, por exemplo, o tipo e a forma que esse balão vai ser mostrado nos componentes, note, de forma gradiente, de forma lisa, ou, por exemplo, utilizando uma simples utilização de linhas ou um arco aqui, por exemplo. Notem que fica muito interessante, fica com muita qualidade esse nosso detalhamento de criação de passo a passo aqui dentro do SolidWorks Composer. Então aqui eu tenho as minhas 3 vistas criadas e como vocês puderam observar, nós temos aqui ele de forma intuitiva e dinâmica e a explosão do nosso kit da junta aqui no final dessas nossas informações. Então, como podemos observar nessa demonstração, na relação em comunicação com a engenharia com os outros departamentos, eu consigo ganhar na redução de erros. Então, tudo que é alterado na engenharia, essa alteração é mostrado para a documentação técnica, para dentro do SolidWorks Composer. E também nós conseguimos melhorar, e ter uma maior comunicação entre os departamentos. E lembrando sempre do que eu comentei com vocês no início, que nós não precisamos esperar que as etapas sejam concluídas, a etapa de projeto seja concluída para nós iniciarmos a documentação. Enquanto a engenharia projeta, eu consigo ir criando essa documentação e se for feita alguma alteração no meu projeto, o Composer vai entender que foi feita essa alteração. Então, passando para a nossa última etapa, que é a etapa da publicação, é onde basicamente nós fazemos a publicação desse conteúdo criado dentro do SolidWorks Composer. Então hoje nós sabemos que muitas pessoas que estão envolvidas dentro de um projeto muitas vezes não utilizam a ferramenta CAD e precisam visualizar geometrias como montagem, lista de materiais, informações de vistas explodidas e outras informações como uma animação de uma explosão e de um conteúdo interativo de um projeto. Nós vamos ver agora a ferramenta do SolidWorks Composer fazendo essa publicação e o que ela vai trazer de benefícios para nós. Então aqui primeiramente, trocando para a interface do SolidWorks Composer, nós criamos as imagens, as vistas aqui do modelo que nós temos. E nós podemos simplesmente selecionar ela e exportar em formatos de alta resolução. Notem que é muito interessante porque nós podemos escolher o formato da imagem, o tipo de papel que vai atrás do modelo, e aí vamos salvar esse nosso documento. O interessante é que se nós já temos algumas imagens criadas desse nosso projeto e ela está inserida em uma documentação feita no Word ou em um PowerPoint, no momento em que trocamos essas vistas para uma nova vista, essas informações já vão ser trocadas e vão ser alteradas em documentos conforme os links ali que nós temos dentro das ferramentas de Word enfim. Aqui nós fizemos a publicação de imagens e agora podemos também publicar num conteúdo eletrônico, que fica muito interessante, que, por exemplo, podemos fazer a publicação no formato em PDF, como eu já mostrei para vocês, e no formato em HTML. Notem que quando publicamos no formato em HTML, eu vou escolher a nossa pasta aqui que nós queremos trabalhar. Eu quero chamar a atenção de um detalhe com relação à performance. As pessoas que vão visualizar, elas não vão precisar ter um investimento em hardware ou em placa de vídeo. A visualização do Composer é muito fácil e muito leve de ser executada. Então eu vou mostrar para vocês, através do Windows Explorer, o tamanho que ficou essa vista, essas 3 vistas que nós criamos, num conteúdo em HTML. Então eu vou trocar aqui para a interface do Windows Explorer e vocês podem observar comigo aqui o formato em HTML do modelo que nós temos, uma vista criada. Ele ficou com apenas 9K. Então é um formato muito fácil de ser manipulado e de ser colaborado entre as pessoas da empresa.
Então nós podemos abrir aqui dentro da interface do Internet Explorer, observem que eu estou usando um browser, e aqui todas as instruções que nós acabamos de criar dentro do SolidWorks Composer podem ser mostradas facilmente. Então lembrando, nós podemos ter a lista de materiais intuitiva do modelo, a criação de um passo a passo, por exemplo, da nossa geometria, então das vistas explodidas de cada operação. Por exemplo, nós podemos utilizar também a vista de posicionamento para reposicionamento de peças ou desmontagem de algum componente, né? Nesse caso, a desmontagem do cilindro aqui. Observem que ela é mostrada de forma dinâmica e de fácil entendimento e, obviamente, num formato leve. Então, como podemos observar nessa demonstração, com relação à publicação do nosso conteúdo, nós temos arquivos de saídas leves, né, em função das imagens, em função do conteúdo em HTML ou em função de um conteúdo em PDF. Eu não tenho arquivos sobrecarregados, porém com uma qualidade muito grande e um conteúdo muito interativo de ser compartilhado entre a empresa. E também eu consigo reduzir o tempo de lançamento, porque eu não preciso esperar com que a engenharia termine o projeto e finalize para que eu possa fazer essa divulgação do conteúdo e essa publicação dentro do conteúdo da empresa. Então essas ferramentas do Composer vão dar muita produtividade para as empresas e no final de tudo nós temos um resultado aqui com essas melhores práticas do Composer, que basicamente é uma performance otimizada. Então aqui nós conseguimos trabalhar com uma ferramenta que tem uma ótima qualidade, um ótimo conteúdo a ser mostrado e de forma otimizada. Isso é atrelado basicamente por ser um ambiente de trabalho independente. Então imaginem hoje vocês criando uma ferramenta ou uma documentação técnica, vocês vão ter uma ferramenta que é específica para a criação disso, vocês não vão precisar da ferramenta do SolidWorks. Uma redução do tempo de lançamento do nosso produto final. Então, novamente, são ferramentas integradas e que no momento em que a engenharia faz a alteração, a parte de documentação é atualizada automaticamente. Uma maior colaboração, então eu posso disponibilizar esse conteúdo para toda a fábrica ou para pessoas que precisam visualizar o projeto. E no final de tudo, eu consigo também reduzir meus erros em campo. Então eu consigo melhorar muito a qualidade das minhas documentações técnicas, dos meus catálogos e das minhas informações que vão para campo. E eu queria voltar no início da nossa apresentação que nós tínhamos essa tarefa de montar o relógio. Né? Agora tragam para a realidade de vocês e para o que nós vimos hoje dentro da ferramenta do Composer. Então imaginem agora, vocês têm a tarefa de montar o relógio e agora vocês possuem uma lista de peças, onde vocês sabem cada peça, cada código e toda a documentação desse relógio, vocês sabem onde ela está, o código dela e qual o formato correto. Um conteúdo interativo, então vocês conseguem visualizar qual que vai ser a imagem final e ter muito melhor acesso a essas informações. Imaginem que para montar o relógio vocês também agora têm um passo a passo dinâmico criado no Composer e que tudo isso vocês não vão precisar utilizar o papel ou a forma com que é feita hoje. Né? Vocês podem utilizar tudo isso através de uma experiência online, visualizando no Internet Explorer ou no dispositivo móvel, como um iPad, por exemplo. Então imaginem, usando tudo isso e com a tarefa que nós tínhamos, né, agora fica muito fácil de chegar na finalização do nosso projeto, que era a montagem do nosso relógio. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de todos nesse webinar. Vocês podem encontrar mais informações dos nossos produtos e do SolidWorks Composer que foi apresentado hoje através do site e através do telefone que está sendo mostrado na tela. Então, aguardem para os próximos meses mais séries de melhores práticas, mais webinars desse realizado pela SK e procurem-nos nas redes sociais. Muito boa tarde e até a próxima.